E o Vina? O que é que vai rolar? Vai vir mesmo? Aí a galera fica compartilhando os stories do Vina, que ele tá fazendo as malas, né? O Vina tava assistindo o jogo do Ceará contra o Santos lá, e fica postando e tal, fica dando indireta. Parece que até com os jogadores ele conversa também, fica mandando mensagem. Tá claro e óbvio, não precisa dizer pra ninguém que o Vina quer vir, isso aí tá claro, né? Pelo menos ele manifesta o desejo de vir pro Ceará, tá? O presidente João Paulo foi perguntado sobre isso, eu até passei na live mais cedo, e ele deu uma certa escapada, assim, de cravar e tal. Mas ele falou, ele trouxe algumas informações. Uma, que nesse momento não há negociação. Nesse momento o Ceará não procurou, ele teve uma breve conversa com o empresário, acho que encontrou por acaso em São Paulo e tal, mas só isso. Falou que não sabe exatamente qual é a condição do Vina, condição física e tal. Falou que é uma decisão que não passa só por ele, passa por toda uma comissão ali, né? Diretor de futebol, executivo, analistas de mercado e tal, treinador. E eu falei sobre isso domingo, cara. Já é dia 14 de maio, tá acabando lá a temporada, o contrato dele tá acabando lá no mundo árabe, ele vai voltar pro Brasil agora mesmo, no final desse mês. Se o Ceará quisesse contratar o Vina, já não tinha feito o movimento. Com não? certeza. Com o jogador todo dia praticamente fazendo stories, dizendo que quer vir, sabe? Com certeza já estaria muito mais aquecida essa relação, né? Então eu percebo, assim, gradativamente eu vou percebendo eu tenho uma sensação, né, de que o Ceará não tem tanto interesse assim no Vina, né? Tem um respeito, um carinho e sempre terá o Vina, sempre terá. Mas nesse momento é como a gente já vem falando e alertando a galera que é mais apaixonada pelo Vina, de que, beleza, eu quero, eu traria. Douglas diz, eu quero, eu traria. Mas quando você vai pro lado racional, você vai pro preto no branco, digamos assim, você tem que levar em consideração um jogador hoje, com 33 anos, que a sua melhor fase no Ceará foi de meia, né? Sim. Mas que hoje joga numa divisão com um nível de exigência muito baixa, com um nível de desenvolvimento físico baixa, e que dificulta qualquer relação aí de expectativa. E o risco é exatamente esse, da expectativa que trará a contratação do Vina para um torcedor, e talvez até para o grupo de jogadores, de um torcedor que chega com status muito grande e que o impacto em campo não vai ser tão grande. Porque tem uma questão física, tem uma questão de melhora que ele não vai conseguir chegar a ter, né? Sim. Apesar da parada aí de um mês do Mundial de Clubes, é pouco tempo para esse jogador adquirir a forma física, né? Então, tudo isso é levado em consideração pelo custo. Tem que se lembrar disso também. O Vina não é um jogador barato para a nossa realidade ainda de um time emergente voltando para a Série A. Então, o Ceará leva em consideração muita coisa, certamente, para dizer não. E ele tem esses motivos que a gente já vem falando aqui. A gente já sabia que existia a chance do Ceará simplesmente dizer, cara, não quero o Vina. Porque eu não tenho dinheiro para bancar um jogador que não vai chegar e jogar. Que não vai vestir a camisa e vai pro campo. Sim, entendeu? Sim. Então, eu acho que o Ceará, racionalmente, está tratando a situação com carinho, com respeito ao Vina. Um jogador que é admirado por todos. Mas acho que também deixa um pouco claro que não é que haja um desinteresse do Ceará, mas é que há um fluxo de caixa pequeno para um risco alto. É inevitável dizer que a gente não tem lastro hoje para abraçar um jogador que talvez não te dê retorno num espaço curto de tempo. Nós não temos esse espaço. Então, é possível de se imaginar que o Ceará não tenha realmente interesse no Vina. A janela do meio do ano agora provavelmente vai ser uma janela para o Ceará trazer contratações pontuais, tá? Existe um orçamento que o Ceará vai ter disponível, o próprio Bittencourt falou sobre isso, que o Ceará não estava gastando o teto da folha, então estava ali com a folga na folha. E pode usar essa folga agora para compensar e aumentar um pouquinho mais a folha salarial, né? Quem sabe aumentar aí, eu estou sugerindo, estou supondo que seja, sei lá, em torno de 1 milhão por mês, vai.
O Vina não viria barato, galera. Ele vem já de um salário alto no mundo árabe. Eu não imagino o Vina chegando ganhando 200 mil. Eu acho que é pelo menos o dobro disso, tá? E o Ceará deve contratar pontualmente 2, 3 jogadores por aí, jogadores que viriam para ser titular. Então, nesse cenário, vale a pena gastar quase metade do seu orçamento com o Vina, que é um jogador que a gente não sabe quanto tempo ele vai precisar para se adaptar aqui ao futebol brasileiro. Ele está em fim de temporada lá. Vem para cá, vai ter que se adaptar novamente. Todo mundo que vem do mundo árabe demora um tempo para se restabelecer aqui e pegar o ritmo do futebol brasileiro novamente. Questão física. Eu entendo os critérios para não trazer nesse contexto, sabe? Por isso que eu tô dizendo que não vem. O que é que tu acha? Se alguém pergunta para mim, às vezes acontece, né, torcedor assim, ei, beleza, enquanto a gente na padaria, e o Vina vem, eu falo, mas vem não. Eu acho que vem não. Futebol muda, pode mudar e tal, mas hoje, dia 14 de maio, acho que não vem não, cara. Eu diria pro torcedor mais iludido, que tá aí, sabe, criando expectativa, não se iluda. Porque existe uma chance dele vir pro futebol brasileiro? Existe. Eu acho que até uma chance considerável de ele vir pro futebol brasileiro. Talvez até pra uma Série A mesmo. Série A, talvez, tem alguns times ali. Um time um pouco mais, digamos assim, desestruturado, talvez. Um esporte desesperado, gastando mais dinheiro ainda. Pois é. Não vai fazer uma proposta? Pode fazer. O próprio Fortaleza, que não liga muito pra esse negócio de... Às vezes traz um cara aí parado. Traz só justamente nome. Pela farda, né? Porque o Fortaleza é um time da imagem, assim. Exatamente. Os caras estão muito preocupados em quê? Em causar um impacto no torcedor. Fazer oba-oba, fazer frufru e tal. Então, e o torcedor gosta. O torcedor gosta disso. O torcedor do Ceará também gosta. Não tô falando que isso é errado, que o Fortaleza faz, não. Mas o Fortaleza faz muito mais. Então, assim, talvez o Fortaleza faça só pelo oba-oba, uma proposta pro cara. Sim. Só para dizer, olha aí a rasteira, olha aí como... Então, assim, e é do jogo, entendeu? Mas acho que o Ceará está lidando com a realidade que tem, com a responsabilidade que tem financeira. O próprio João Paulo, nessa entrevista, ele fala das dívidas que o Ceará tem por conta do rebaixamento, que ele está pretendendo quitar esse ano. Então, isso para mim, a melhor notícia que eu ouvi foi essa. Mais importante do que falar de Vina, foi ouvir o João Paulo dizer, a gente está trabalhando para quitar todas as dívidas do rebaixamento em 2025. Para que a gente tenha um ano que vem mais tranquilo, mais estruturado. Isso é muito positivo, cara. Essa responsabilidade financeira de colocar o Ceará nos trilhos novamente e não fazer loucuras. Fazer um time como a gente tá vendo o departamento de futebol fazer, com a maturidade que está tendo e que eles possam fazer as melhores escolhas. Eu acho que eles a cada dia estão dando motivos para a gente confiar neles. Sim. Então, assim, se fosse um departamento de futebol questionável, com decisões questionáveis, aí eu ficaria mais cabreiro de não trazer o Vina. Mas a gente está falando de um departamento de futebol estruturado, moderno, profissional, com uma postura profissional, extremamente responsável com todos que estão envolvidos, com os jogadores, com o staff, com todo mundo. Então, eu vejo que essa decisão que eles tomarem, seja trazer ou não trazer o Vina, eu vou estar com eles. Entendeu? Eu vou estar com o departamento de futebol do clube. Eu vou dar como é que chama? Voto de confiança. Voto de confiança nessa questão, né? Douglas, você traria? Eu traria, óbvio. Eu traria. Eu não tô com a caneta, eu não tô vendo o orçamento, eu não tô vendo outros jogadores que eu poderia trazer. Eu traria, óbvio. É claro, ninguém tá dizendo aqui que não traria. Mas eles estão, né? Eles estão lá vendo, analisando tudo, observando tudo, estão com orçamento. Agora, a cobrança vai ser grande. Vai. Porque se ele não vier e vai vir, sei lá, para um rival direto... esse rival direto reagir? E reagir, ele jogar bem, a galera vai ficar na bronca com razão. Ou seja, a responsabilidade agora aumenta em relação às contratações na janela do meio do ano. Sim. Porque não adianta trazer um cara, uma aposta, sabe? Não dá para trazer agora... Um nível Lele, com todo respeito ao Lele, mas tipo assim, um jogador que tem potencial, vamos testar. Não. O torcedor só vai aceitar um cara com nível técnico já O cara testado. tem que vir para ser titular e jogar. Exatamente. Entendeu? O Ceará precisa disso hoje. Tipo, um cara que vai ocupar a posição de alguém que hoje é titular. Ou vai brigar muito forte para tomar essa posição. Quem tá chegando e já apavorando. E não aquele de pagar 450, 500 mil para dizer, não, ele tá pegando ritmo de jogo. A gente não tem tempo para isso.
Entendeu? Exatamente. A gente pode até contratar um jogador caro. Eu acho que o Ceará vai buscar jogadores bem pontuais nessa janela. Mas que eles cheguem para ocupar uma expectativa real de ser titular. E não ficar naquela de, não, ele tá vindo de lesão, vai entrar em forma. Não, ele tá vindo de um futebol com um nível mais baixo, tá para entrar em forma. Não, tem que chegar para jogar. Sim. Né, para brigar. Para chegar e, como foi Pedro Raul, como foi Pedro Henrique, acho que esse é o perfil que o Ceará precisa buscar. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.